Olá pessoal, tudo bom? Alejandro Barros, advogado criminalista. Estou aqui para fazer um videozinho pequeno aqui sobre sobre a história do Comando Vermelho, né? Semana passada muito se falou sobre a operação que aconteceu, mas não vi ninguém falando sobre a questão da história, né? Do surgimento ali. E para eu poder explicar para vocês a história do Comando Vermelho, eu tenho que explicar numa ordem cronológica por que e como estava a situação naquela época, né? Em meados ali de 70, 80 e 90, né, dentro dessas décadas ali, na cadeia, o nome da cadeia era, na verdade o apelido da cadeia era Caldeirão do Diabo. Ela era em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, Instituto Cândido Mendes. Essa cadeia, ela naquele momento, ela, ela era um total abandono aos presos que estavam ali. Não existia comida, por comida se brigava, se matava por comida, eram agressões, constante descaso ali com os que estavam ali. Só que foi quando o governo passou a colocar os presos políticos numa intenção de que aquele preso político sofresse, né? Foi que aquele preso político sofresse. Mas, sim, ele sofreu porque as condições eram complicadas ali. Mas aí eles passaram a educar, digamos assim, a ensinar os presos comuns. Ensinar o quê? Ensinar greve, ensinar organização, ensinar que se necessitava de um estatuto, ensinar essas coisas para os presos comuns. Ensinar que não se deveria brigar e sim se juntar, que o inimigo comum era o inimigo, era o Estado. E com esses aprendizados, com essas organizações, foi que eles começaram a subir. Antigamente se chamava Falange, era Falange SLM, Falange SLN era o nome. E quando eles se organizaram, eles guerrilharam com umas pessoas que não aceitaram isso, um outro grupo que não aceitou isso. Nessa briga, nessa guerra ali, teve um grande derramamento de sangue. E foi de lá que o nome mudou para Falange Vermelha, por esse derramamento de sangue e pela questão política, né, ideológica ali, que se tinha o vermelho. Então se juntou o vermelho do derramamento de sangue com o vermelho da questão política, e na verdade foi a imprensa que deu esse nome. Foi onde se virou, né, a Falange Vermelha. E quem eram os líderes ali desse movimento era o William da Silva Lima, o professor, que também tem livro dele relatando essas questões, essa situação ali, o Rogério Nem, o Bagulhão, e o José Carlos Reis, que é o Escadinha, mais conhecido como Escadinha. E essas informações elas podem ser acessadas também pelo livro A História Secreta do Crime Organizado, que é do escritor Carlos Amorim. Esse livro foi de onde eu tirei essas informações, né? E nessa época que eles começaram a sair ali já do presídio por meio das caixinhas, porque eles já estavam organizados. Começaram a criar, foi instituído a caixinha, que eles arrecadavam o dinheiro, quem estava na rua arrecadava e financiava a fuga de quem estava dentro. E eles saíam e aí foi assim que foi se organizando. E eles tinham um lema que era o paz, justiça e liberdade. Esse lema até hoje ele é sustentado, né? Essas pessoas elas passaram a tomar conta de fato do Rio de Janeiro ali, com meados ali dos anos 80, 90 ali, o Comando Vermelho já estava uma faixa ali de uns 70%, são os números que dizem que 70% ali já estava dominado pelo Comando Vermelho. Mas as drogas, eles começaram a fazer a venda das drogas mesmo, ali por meados ali de 82, foi quando eles começaram a vender mesmo e ir para a parte da droga, que eles compravam já, né, com o próprio Escobar ali, né, que tinha como frase ali prata ou plumo, né, ou você negocia com ele prata, ou você chumbo, ou morre, entendeu? E foi nessa época que eles passaram de fato a dominar ali o Rio de Janeiro. E hoje em dia ela é a segunda maior facção do Brasil, né? Comando Vermelho, tomando frente aí do PCC, mas é outra história. Mas é interessante esse início aí da história que eu acredito que muitos não sabem. E hoje em dia o Comando Vermelho está em todos os países, em todos os estados, né? E até alguns países aí. Esse é o início, né, do Comando Vermelho. Quem gostou aí, deixa o seu like aí, compartilha. Um abraço, Fernando Barros.